Olá, olá, boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde ao Instagram. Boa tarde ao Facebook. Nós vamos iniciar uma live, né? Live quer dizer ao vivo, sobre os 7 benefícios da constelação familiar. Nós já sabemos, boa tarde, Cris, boa tarde. Elísia, boa tarde. Nós já sabemos muitos benefícios da constelação familiar, mas eu vou mostrar alguns outros benefícios para vocês, né? Quando eu comecei a constelação familiar, Sueli, boa tarde. Boa tarde, boa noite, né? São 7 horas aí. Aqui são 6 horas. Tá muito calor aqui, quase 40 graus. Margarete, boa tarde. Eu estou no Facebook Live e estou no Instagram Live. E nesse momento, Clécius, boa tarde. De pandemia no mundo inteiro, inclusive muitos casos voltando, é bom que a gente continue se preparando, continue estudando, continue se dedicando, né, aos aquilo que precisamos fazer. Sueli, boa tarde também. Saudades bastante. O que nós precisamos fazer nessa pandemia? Nós precisamos nos prepararmos, precisamos estudar, precisamos meditar, precisamos refletir sobre aquilo que queremos nas nossas vidas, porque esse é o momento certo para isso, né? Esse é o momento certo para isso. Então, estou numa live falando sobre os 7 benefícios da constelação familiar. E aí vocês podem ir perguntando também aquilo que interessa para vocês. Podem perguntar, tá? Edna, boa tarde. Bom, vamos começar então, né? Primeiro, meu nome é Zaki Semeredith, muita gente já me conhece, e isso aqui também vai ficar gravado no YouTube. E Fúvia, boa tarde. Marina, boa tarde. Antes de eu estudar constelação, eu estudei muito sobre cura com as mãos, campo de energia humano, nos Estados Unidos. Fiz 4 anos de estudo. E antes de fazer esse estudo, eu também fiz 4 anos de sociologia, né? Primeiro comecei na PUC, depois na USP. Então, estudar, eu tenho estudado a minha vida inteira e continuo estudando, continuo lendo livros, continuo me dedicando. Outro dia eu peguei um livro sobre a lei da atração, já sabia tudo, mas li tudo outra vez. E aí, cada vez que eu leio, Elísia, boa tarde, me vem uma coisa diferente, né? Então eu acho interessante isso. Para mim, o estudo é vida, o estudo é conhecimento, é riqueza, realmente é muito bom. E também eu sei que aquilo que a gente estuda, se a gente não passar para frente, a gente não consegue manter, reter. Então, essa é uma lei espiritual. Para você poder manter aquilo que você estudou, aquilo que você sabe, aquilo que você descobriu, você precisa passar para frente, passar para as pessoas, né? Surpreendentemente, né, muita gente mantém o conhecimento para si e aí não vai para frente. Essa é uma das razões. Você precisa passar, é que nem o dinheiro, né? O dinheiro chega para você, você tem que circular esse dinheiro. Ele não pode ficar parado num lugar acumulando. Você precisa circular. Mesma coisa, o amor. O amor também, né? Quem quer amor precisa dar amor, precisa abrir o coração. E por falar nisso, então, o primeiro benefício
da constelação familiar que eu constatei todos esses anos é a abertura do coração. O que significa abertura do coração? O coração, ele não está aberto automaticamente, né? Vamos supor, você veio de uma família amorosa, de uma mãe amorosa, um pai amoroso, e você então já vem com esse coração amoroso e você cada vez mais deixa esse coração se abrir, não tem medo que ele se abra, não tem medo que ele se relacione com as outras pessoas. Então isso é muito importante. E só que não é todo mundo assim, né? A maioria das pessoas veio de famílias disfuncionais, né? Ou de pessoas que tinham, vamos dizer assim, medo de se abrir, medo de se entregar, medo de abraçar. Tem pessoas que nunca viram seus pais se abraçando, né? Isso até é comum muito nos tempos antigos, em que demonstrar afetividade física não era uma coisa boa. Então, o primeiro benefício da constelação familiar é a abertura do seu coração. Quer dizer que o seu coração ele começa a ficar mais aberto, mais aberto, mais flexível, né? Para o amor e para a compaixão. Como assim? Sim, ele fica mais aberto porque você começa a presenciar vários casos, né, em que você muitas vezes se identifica, ou se você não se identifica, você consegue ver a realidade. É como se você estivesse assistindo uma novela, um seriado estrangeiro, e você, quando vê uma cena de amor, você se emociona, você gosta. Então ali seu coração abre, né? E é justamente isso que é o que acontece no nosso primeiro objetivo, né? Primeiro benefício da constelação é a abertura do seu coração. Então, as pessoas que estudam constelação, tem algumas que estudam aí comigo, Ana Lúcia, como vai? Clélia, Family Constellation. As pessoas que estudam constelação ou estudavam constelação comigo, elas abriram seu coração. É inevitável, é inevitável. O que significa abrir o coração? Boa noite, Andy, boa noite, Juliane, boa noite, doutor Donato, boa noite vocês todos, sejam bem-vindos. É uma live sobre os 7 benefícios da constelação familiar. O primeiro benefício que eu estou falando é sobre a abertura do coração. Quero dizer que nem todos nós nascemos com o coração aberto para nos relacionarmos com outras pessoas. Não, tá? Até a maioria nasceu com o coração meio restrito, meio fechado, né? E justamente a constelação, ela, quando você começa a estudar, abre o seu coração. Isto é, você tem desejo de se relacionar com as pessoas, não só relação homem-mulher, mas relação de amigos. Você tem desejo de estar perto das pessoas. Você começa a ter mais compaixão pelas pessoas. Você começa a entender mais as pessoas. Então, o seu coração ele está aberto para isso, né? Fisiologicamente, o chakra do coração ele pode estar fechado, se você ter nascido assim, e fica difícil você entender, por que será que eu não consigo me relacionar? Uma das coisas é que ele pode estar fechado. Então, essa abertura é o primeiro benefício que existe na constelação. Qual é o segundo benefício que existe na constelação familiar, né? O segundo benefício é a compreensão de que existe um espírito, uma consciência, né?
e que nós não somos somente corpo. Então a gente tem essa ideia, mais ou menos, porém a maioria dos terapeutas em psicologia, psicanálise, etc., nem sempre estão preocupados com essa parte espiritual. E a constelação familiar, quer queira, quer não, ela nos apresenta um modelo de um espírito dentro de nós que quer se unir aos outros, né? Então, esse é o segundo benefício que eu chamo da constelação familiar. As pessoas que aprenderam, que estão estudando, estou vendo que tem vários consteladores assistindo, me assistindo. Lenita, como vai? Lenita, Michele, Sidney. Vejo que tem várias pessoas que estudaram constelação estão assistindo. Então, para não falar dos benefícios normais, que é relação de pai e filho, relação de casamento, etc., então eu estou escolhendo alguns outros tópicos. Então, um deles é, por exemplo, essa compreensão de que existe um espírito. Quando eu falo em espírito, eu não estou falando de espiritismo, né? Mas eu estou falando de espírito consciência. Nós trabalhamos muito em constelação familiar. Muito obrigada, Lenita. Nós trabalhamos muito em constelação familiar sobre a consciência. Há uma consciência. A consciência, ela está em nós, dentro de nós, mas ela também está no outro e ela também está no campo da constelação. Então, esse é o segundo benefício. Primeiro benefício, repetindo, a abertura do seu coração. Nem sempre nós nascemos com o coração aberto, disposto a nos relacionarmos com outras pessoas, ou disposto a um grande amor. Muita gente deseja um grande amor, mas seu coração está fechado, né? Então, ele se abre automaticamente à medida que você presencia os casos, à medida que você estuda, à medida que você fica, digamos assim, consciente dos seus antepassados, da necessidade que eles passaram, de como é importante você reverenciar, então, a abertura do seu coração, grande primeiro benefício da constelação familiar. O segundo benefício é a compreensão de que existe um espírito, uma consciência em nós. Nós não somos somente o corpo, né? Por algum motivo, nós nos perdemos achando que somos só o corpo físico e agora a gente tem que começar a se abrir e perceber que nós somos também consciência, espírito. E a gente percebe esse ser superior atuando no campo da constelação familiar. Então, esse é o segundo benefício. Muito bem. Qual seria o terceiro? E vocês podem colocar, se vocês tiverem questões ou perguntas aí, tá, gente? Aí no Instagram e no Face. Terceiro, qual seria o terceiro benefício? Terceiro benefício é a cura dos nossos antepassados. André, boa tarde, boa noite. A cura dos nossos. Aí você fica pensando assim, mas como assim? Nós conseguimos curar os antepassados? Bom, eles nos curam e nós, por sua vez, os curamos. Como é que nós os curamos? Porque para nós, os nossos antepassados, eles existem como consciência, né? Então, numa constelação, mesmo eles estando mortos, eles são consciência e eles existem. Então, ali é curado alguma coisa que não foi curado na época, mas com a permissão do sistema, é claro, sempre a gente tem que ter essa permissão, né? À medida que a gente se cura, a gente libera o outro. A gente libera o outro. Então, estamos nos curando e estamos liberando os nossos antepassados. E à medida que nós estamos liberando nossos antepassados, nós estamos, evidentemente, curando nossos antepassados. Então, primeiro benefício, abertura do seu coração.
Você que fica mais flexível e aberto aos relacionamentos, à compaixão, você se torna mais humano, né? Número 2, compreensão de que existe um espírito, existe uma consciência fora do nosso corpo físico, fora da nossa mente. Essa consciência é espiritual, com certeza. Não é uma consciência mental, é uma consciência espiritual. Número 3, cura dos nossos antepassados. Nós nos curamos e, ao mesmo tempo, curamos nossos antepassados. E quando nós nos curamos, nós adquirimos a força deles. Isso que é maravilhoso. Quando nós nos curamos, por exemplo, de alguma coisa que nos incomoda muito e que pode ter acontecido lá atrás e se repete como dinâmica na bisavó, tataravó, avó, mãe, filha, a gente acaba se curando, mas quem também se cura são eles, são os nossos antepassados, porque lembrando que estamos trabalhando, né, o espírito, estamos trabalhando a consciência. E isso nos leva a entender que nós adquirimos também a força deles, né? Boa tarde para todos vocês aí, Sandra, Tayla. Nós estamos então na live. Sou os 7 benefícios da constelação familiar. Eu escolhi benefícios diferentes daqueles que as pessoas estão acostumadas a falar. Qual seria o número 4? O número 4 é de benefício da constelação familiar. Eu diria que abre um leque de relacionamentos inteiros além da família para outros. Abre um leque de relacionamentos inteiros além da família para outras pessoas. Então, nós temos a abertura do nosso coração, compreensão de que existe uma consciência espiritual, cura dos nossos antepassados e, ao mesmo tempo, a nossa cura, a nossa força, e abre um leque de relacionamentos inteiros além da família para e se estendendo para outros. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem escrever aí que eu respondo, tá bom? Então, número 5, qual seria o benefício, quinto benefício das constelações familiares? E eu quero dizer para vocês que quando eu comecei a constelação familiar era algo tão desconhecido, que nós tínhamos a impressão que nós estávamos assim, falando de uma coisa de outro mundo, porque nós percebíamos da importância que tinha esse assunto, mas era algo assim que ninguém sabia nada, tanto que naquela época se perguntava muito, mas é constelação de estrelas, de planetas? Hoje, quando você fala em constelação familiar, aliás, você fala até em constelação, ninguém mais pergunta se tem a ver com planetas ou estrelas, mas naquela época as pessoas perguntavam, porque ninguém entendia, né, direito o que era isso. E qual seria o quinto, então, benefício dessa terapia breve maravilhosa? Nós começamos a ter uma compreensão da sociedade que nunca tivemos antes, do sistema, né, que nunca teríamos antes. As pessoas, quando elas começam a estudar a constelação, elas começam a ter uma ideia da sociedade, uma grandiosidade, uma abertura de mente sobre a sociedade, sobre o sistema, algo que as pessoas não tinham. Eu, por exemplo, estudei sociologia durante 4 anos, 2 anos na PUC, 2 anos na USP, em São Paulo, né? Então eu tenho uma total ideia de sociedade, de sistema, de tudo, mas as pessoas que estudam constelação, elas começam a ter essa enorme vantagem de entender o que é a sociedade, como funciona, quais são os mecanismos da sociedade, quais são os mecanismos que faz a sociedade funcionar. Não é maravilhoso isso? Olha, já conheci alguns consteladores estrangeiros
que fizeram o curso da constelação e saíram para abrir empresas. Tal é o conhecimento que eles adquiriram, né, para depois aplicar por aí. Então, vamos repetir. Primeiro, abertura do coração. Né? Abertura do coração. Você fica mais flexível, você fica mais aberto ao amor e à compaixão. 2, compreensão de que existe um espírito, uma consciência espiritual. 3, cura dos antepassados e cura de nós mesmos. Né? 4, abre um leque de relacionamentos inteiro, além da família. 5, você começa a ter uma compreensão da sociedade, do sistema social, coisa que as pessoas não tinham antes, ok? E 6, qual seria o sexto benefício? 6, muda a relação com a mãe, de forma que todas as relações mudam também. Principalmente as relações com as mulheres. Se vocês perceberem, uma mulher, quando ela sempre tem dificuldade com outra mulher, pode ter quase certeza, mas a gente nunca afirma 100%, né, de que ela tem algum problema com a mãe. Porque a pessoa que não consegue aceitar o modelo feminino, a mãe, ela não vai aceitar nenhum outro modelo feminino por aí. Ela vai ficar reticente. Então, estudando constelação familiar, nós temos uma mudança de imagem da mãe. E isso é muito importante. Olha, gente, eu tenho mais um para falar, né? Mas antes eu queria dizer para vocês, antes de falar nosso último benefício, que eu vou iniciar um curso intensivo online, né, a partir de começo de agosto, uma terça-feira, que acho que é dia 4 ou 5 de agosto, né? E as pessoas que se inscreverem até o dia 14 de julho vão ter 10% de desconto. Então, eu vou falar do meu site e lá dentro está escrito curso online. Então, é www.zaquiecemeredith, C de casa, Meredith, Meredith, arroba não, www.zaquiecemeredith.com, tá? .com, não tem BR. E ali, quando você entrar no site, você vai colocar curso online. Logo ali já tem o valor, são 5 meses de curso, cada mês são 4 aulas, uma aula por semana, que tem a duração de 2 a 3 horas por semana, então é uma vez por semana que você fica lá 2 a 3 horas, mas é divertido porque a gente faz meditação, a gente faz exercício, a gente faz dinâmicas, né? E depois as pessoas que nunca assistiram constelação presencial, né, vão ter que fazer alguns workshops, 5 ou 6 na sua própria cidade. Né? Mas o meu curso eu vou dar toda a base, então vamos trabalhar doenças, vamos trabalhar pais e filhos, relacionamentos, e à medida que vocês vão estudando, vocês vão constelando, tá? Muito bem, qual seria o último benefício da constelação? Quando eu digo último benefício, não, tem centenas, dezenas de benefícios, mas é que eu escolhi 7 benefícios somente para falar para vocês. Então, muito obrigada, Sandra, muito bom o curso, show, ela está dizendo aqui. Porque a Sandra já fez o curso e está só presenciando mais um que tem aí, que está terminando agora no final de julho. Por isso eu vou iniciar o outro em agosto agora. Aumente a autoestima, aumenta a autoestima, porque você começa a encontrar o seu lugar no mundo. A maior parte dos nossos problemas é porque nós não sabemos do nosso lugar no mundo. Qual é o nosso lugar no mundo? Quem sou eu? O que eu estou buscando? O que eu quero? Eu quero trabalhar, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero viver na praia. O que eu quero da vida? Né? E você não encontra, mas
Com a constelação familiar, você certamente começa a perceber o seu lugar. Qual é o seu lugar? Você tem um lugar no mundo? Todos nós temos um lugar no mundo. Todos nós. E qual é o seu lugar? Então, esse é o sétimo benefício que você encontra. Preparando para que vocês possam fazer as perguntas, vou repetir mais uma vez. Número 1, benefício, abertura do coração, porque nem sempre as pessoas nascem com o coração aberto, nem sempre as pessoas nascem com a possibilidade de se abrir para o outro. Às vezes elas nascem com o coração fechado, e eu sei disso porque eu trabalho também com chakras, onde eu estudei nos Estados Unidos, todos os chakras do corpo humano, e eu sei que a gente encontra muitas pessoas com o coração fechado. Então, constelação familiar abre o coração. Você começa a abrir, ter compaixão, abre o coração. Número 2, compreensão de que existe um espírito. A gente começa a entender que não somos só corpo físico, mas nós temos um espírito. Número 3 é uma cura dos antepassados, né? E o que acontece com esses antepassados? Nós, ao mesmo tempo que nos curamos, curamos os antepassados também. Então, você pode imaginar que maravilha, é um vai e vem, né? E nós adquirimos também a força deles. Mara, boa noite. E 4, abre-se um leque de relacionamentos. Além da família, a gente abre um leque de relacionamentos, né? Número 5, começamos a ter a compreensão da sociedade. O que é uma sociedade, o que é um sistema, como que funciona. Porque a maioria de nós não está nem preocupado com isso, né? Mas isso é muito importante, inclusive, como eu disse, muitas pessoas saem de um curso de constelação familiar e vão abrir uma empresa, porque elas começam a compreender a sociedade, trabalha assim, sistema, como é que é o mecanismo disso, como que funciona. 6, a relação com a mãe se transforma de uma forma que tudo se abre. Então, é muito importante, se você tem problemas com as mulheres, de forma geral, sempre tem alguém que briga com você, puxa como puxa o pé, e você está sempre brigando, tem a ver com o seu relacionamento com a mãe. E por último, aumenta a sua autoestima, porque finalmente você encontra um lugar no mundo, ok? Então eu quero dizer que acho que é dia 4 ou dia 5 da terça-feira, primeira semana de agosto, nós vamos iniciar um curso de constelação familiar intensivo dado por mim. São 5 meses, cada mês tem 4 aulas, cada aula é dada uma vez por semana, de 2 a 3 horas. É uma vez por semana só no Zoom, tá? No Zoom, internet. É dado uma vez por semana, e nós faremos meditações, dinâmicas, exercícios, constelações e teoria. Eu dou teoria também. Então, cada mês é um tema diferente: pais e filhos, doenças, relacionamentos, constelações espirituais, constelações individuais, etc. A maior parte das pessoas que fazem esse curso, elas fazem para aprender para elas, para a família delas, para elas, né? E alguns seguem a profissão de consteladores, mas nem todos. É feito de uma forma para que qualquer pessoa possa aprender e entender. Então, entre no meu website, que é www.zaquiec, Z-A-Q-U-I-E-C, de casa, Meredith, MEREDITH.com, né? Zaki C. Meredith. E lá procure curso online. E você pode se inscrever. Ou você pode entrar no meu WhatsApp, que tem aí no post. Eu também estou no Instagram, estou no Face. E você pode mandar uma mensagem para mim que eu respondo. Gente, alguma pergunta? Acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Falei por 35 minutos. E vai estar vou gravar isso no YouTube e mando para as pessoas, para vocês poderem dar uma olhada. Alguma pergunta da constelação, do curso? O que eu estou pensando numa próxima vez em a gente fazer alguma coisa, a gente fazer até
um exercíciozinho, uma meditação, alguma coisa de constelação, numa próxima live, né? E a gente pode fazer algum tema específico. Estou aguardando para ver se tem alguma coisa a mais para eu falar. Vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão, como é que vocês estão passando nesse período? 35 minutos, 36 minutos. Tem gente dando tchauzinho. Alguém tem alguma dúvida sobre isso que eu falei? Tem bastante constelador aqui, né? Muito bom o curso, show, ótimo, boa noite, obrigada por me chamar, seja bem-vinda, é maravilhoso, muito obrigada. Eu tive o grande privilégio de conhecer o Bert, de ter sido aluna do Bert Hellinger, né? E acho que isso de ser escolhida foi muito bom, acho que fui escolhida para isso. Hoje tem tanta gente fazendo constelação, paciência não importa, até bom demais, mas é preciso que faça da forma correta, né? Mas enfim, acaba mudando também. Tá bom, gente? Então, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, nós vamos terminar. Mais uma vez, o meu site, tem gente pedindo, é www.zakiesemeredith.com. Lá dentro tem home, tem o curso, né? Tá em português, espanhol e inglês também. Tá em inglês também. Tem as 3 línguas. Ok? Então eu vou me despedir de vocês e a próxima vez sugiram para mim algum tema que a gente possa falar um pouquinho mais de constelação, e eu posso até trazer uma constelação para todo mundo. Se vocês quiserem sugerir alguma coisa para nós fazermos, sempre tem a questão de pais e filhos, sempre tem a questão de prosperidade, de relacionamentos. O que vocês gostariam de sugerir? Mandem para mim as suas sugestões, tá bom? Ok. Muito obrigada. Ficou muito claro, a técnica da constelação é maravilhosa. A gente chama um pouquinho de método, né, Raíssa? Porque a técnica assim, é algo mais certinho, e como a constelação não é certa, a gente considera como método. Mas antigamente a gente falava técnica, agora a gente está falando método, porque método a gente não sabe como é que se chega no final. Mas eu gostaria de fazer isso para vocês. Sueli, aqui, ó, Zaki, você é tão claro em suas explicações. Eu aconselho quem quiser fazer o curso com você. Muito obrigada, Sueli. Muito obrigada, maravilhoso. Eu aguardo vocês na nossa próxima live, que nós vamos falar um pouquinho mais. Mandem para mim um WhatsApp, mande para mim um recado pelo Instagram, ou pelo Facebook, né? Mas principalmente pelo meu WhatsApp, dizendo o que vocês querem, para a gente poder fazer mais alguma coisa legal. Tá bom, gente? Então eu acho que é isso. Vou terminar. Boa noite para vocês.